Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de obras literárias. Eu sou a professora Tássia Monteiro, estou com vocês nas matérias de língua portuguesa, uma delas é literatura, e dentro de literatura nós discutimos obras literárias. Sejam bem-vindos, hoje a gente vai falar de uma obra que também não faz parte do cânone. Passa aqui que é cânone, é aquele pacotinho de coisas que todo mundo faz igual. No caso da literatura, o nosso cânone literário, ele tem nomes muito conhecidos, obras muito conhecidas. Pois bem, o cara de hoje, a obra de hoje, muitos podem nem ter visto na escola, por isso que eu disse que não faz parte do cânone, né? Vou falar do gaúcho Érico Veríssimo, que traz a obra Caminhos Cruzados, né? Que é uma obra que eu nem lembro, acho que é de 1935. Como vocês sabem, antes de discutir a obra, discutir os detalhes, fazer análise da obra, eu gosto de falar primeiro do autor, da obra que ele fez, até para despertar, quem sabe alguns já leram alguma coisa, e também já dar um contexto para que vocês possam entender melhor de que forma foi escrita a obra, tá? Ele foi um importante escritor brasileiro, ele não entra, como eu falei, ele, teoricamente, está naquele período do modernismo. Se for parar para pensar, ele é do modernismo de segunda fase, que é a fase regionalista, porque ele é gaúcho, só escreve coisa do sul. Mas não dá para dizer que ele é um modernista, tá? Assim, muitos discutem se tá, se não tá. Às vezes a gente aprende, às vezes não. Eu acho que ele tá, não só pela cronologia, mas é que a escrita dele não é muito audaciosa, aquela coisa. Mas, de qualquer forma, ela tem seus lados interessantes, vamos dizer assim. A obra dele, ele começou em 33 com Clarissa, depois Caminhos Cruzados, 1935, Música ao Longe, 1936, Um Lugar ao Sol, 1936 também, Olhai os Lírios do Campo, 1938. Gente, se eu não me engano, essa obra virou novela, não é da minha época, mas acho que foi novela, tá? Saga, 1940, O Resto é Silêncio, 1943, O Tempo e o Vento, primeira parte, que é o Continente, de 1949, a segunda parte, que é o Retrato, em 1951, e a terceira parte, o Arquipélago, 1962. Bem, nós já tínhamos um brasileiro fazendo trilogia, gente. Depois, O Senhor Embaixador, 1965, Prisioneiro, 1967, Incidente em Antares, também foi televisionado, acho que em forma de seriado, 1971. Além, gente, o cara escreveu pra caramba! Ele escreveu muito, muito, muito mesmo. Ele escreveu contos, escreveu uma novela, escreveu várias obras de literatura infantil, escreveu narrativas de viagens, autobiografias, ou seja, sobre a vida dele, escreveu ensaios, escreveu biografia de outras pessoas e também fez algumas traduções, tá? Então, este cara é o Érico Veríssimo, tá? Muito criticado, porque assim, pensando no modernismo regionalista, nós tínhamos no Nordeste o Graciliano Ramos, um pouco o Jorge Amado, que ali é daquela época, os dois eram comunistas, diziam que o Érico Veríssimo também era, mas tinha essa parte regionalista, tinha Raquel de Queiroz também no Ceará, então tinha essa parte mais regionalista. No Sul tínhamos o Érico Veríssimo, né? Mas aí muitos falavam que não era um regionalismo social, não tinha uma denúncia social igual tinha do Nordeste, blá blá. Enfim, eu acho que tem até essa obra do Caminhos Cruzados mesmo, eu acho que é uma denúncia, só que claro, é uma denúncia um pouco crítica, né? Não é uma denúncia sem que haja a opinião, entre aspas, assim, é uma coisa mais interventiva, uma obra mais interventiva dele, não segue os padrões dos outros regionalistas aos quais nós estamos acostumados, tá? Eita, depois eu arrumo aí, gente, eu escrevi tudo misturado, que eu tava fazendo os slides, misturou, desculpa. Contexto da obra. A obra foi publicada em 1935, tá? Na era Vargas, então é complicado, né? Porque o Vargas, ele meio que já instaurou ali uma certa ditadura. Segunda publicação, foi a segunda publicação do autor, e faz uma crítica à sociedade brasileira, mas vamos entender porto-alegrense, tá? Foi considerada imoral, subversiva, eu escrevi errado, tem um C ali no meio que não faz parte, e comunista. Como eu disse, muitos diziam que ele era comunista, porque ele fazia uma crítica para das camadas sociais e lá. Diversos núcleos, a obra, né? Diversos núcleos com integrantes que representam a realidade das diversas camadas sociais que formam a população brasileira. No caso, brasileira entende gaúcha, tá? E vamos... Eita, misturou tudo. Depois eu arrumo, tá, gente? Vamos ao que interessa. Os personagens, gente, é muito... Eu não lembro o nome do filme, até tentei pesquisar,
porque quando eu encontro alguma semelhança, como eu fiz muitos anos de literatura comparada, comparar uma coisa com a outra, eu sou muito comparativa. Tem um filme... Várias pessoas, só que elas meio que se encontram, mas não se encontram, as vidas se aparecem ali, não aparecem, enfim. É muito esquisito. Mas as histórias em si não é uma coisa que igual novela, que todo mundo se encontra e todo mundo fica amigo e todo mundo faz a coisa. Não, não tem. Então, mas eu lembro que tem um filme com o Rodrigo Santoro, se eu não me engano, que são várias, sei lá, são 4 casais, cada um tem suas crises, tem seus problemas, às vezes um cruza com o outro no mercado, ou trabalha com o outro, mas as histórias em si, um não sabe da história do outro, enfim, né? Eu não lembro realmente o nome do filme, senão eu falaria, mas essa é a ideia dessa obra, tá? Então eu vou dizer o nome de todas as personagens, não dá para trabalhar os núcleos especificamente, a gente nem teria tempo para isso, mas o importante é uma obra meio densa, meio longuinha, mas vale a pena ler, até pela questão da camada social, dessas crises sociais que são muito importantes, até para entender, isso vai ser discutido mesmo nas obras na Unicamp, então vai discutir com, sei lá, Vidas Secas, sei lá, por exemplo. Nós temos o João Benévolo, que ele é um desempregado e um sonhador, que tem uma esposa e um filho que é muito doente. Então, percebam que em cada personagem eu já estou trazendo elementos críticos que já falam da pessoa, tá? Dessa camada social ou deste núcleo. Então, o João Benévolo é o cara que é desempregado, que tem sonhos, né? Ou seja, mais sonhos e menos responsabilidade. E o filho dele vive doente, né? Então, é mais ainda um motivo para que ele devesse buscar responsabilidades e cuidar da família, mas não, ele prefere o sonho, né? Então, já é uma crítica ali social. Tem o Maximiliano, que ele é tuberculoso. Ele tem esposa e filhos, e a vida dele é uma meleca até a hora que ele morre. Tem o professor Claro Mundo, que ele é simples, ele é sozinho, apesar de inteligente, né? Ele é tímido. E tem a Fernanda, que gosta do Noel. Ela é inteligente, mas ela não consegue um emprego condizente. O que é isso? Ela é formada, ela tem uma formação, só que por ser mulher, aí é uma denúncia machista, ela não consegue um emprego condizente com a profissão dela para ela receber o que ela tem que receber. Então, ela só fica com um empreguinho básico. Sei lá, vamos supor, babá, empregada, esse tipo de coisa. E ela, essa é a luta dela, em conseguir um emprego condizente. O Honorato Madeira, ele é um comerciante bem sucedido. A esposa dele é a Virgínia, o Noel é o filho dele, né, por quem a Fernanda, por quem ela se apaixona. Tem o Teotônio Leitão Leiria, que ele é um empresário visando a política, então ele é um empresário bem sucedido, mas ele está querendo a política. Tem a Dona Dodó, que é a mulher dele, que é Beataça. Tem o José Maria Pedrosa, que é um cara lá do interior do Rio Grande do Sul, ele ganha na loteria e vem para Porto Alegre, só esbanja também. E aí você vê como as coisas se entrelaçam. Tipo, ele também não tem responsabilidade, só que ele tem dinheiro. Enquanto o João Benévolo, ele não tem dinheiro nem responsabilidade, entende? Então tem as culminâncias e as dissonâncias. Tem a Maria Luísa, que é a esposa do Pedrosa, e a Chinita, que é a filha do Pedrosa. Então essas são as personagens principais. Então cada família ali conta como um núcleo, que vez ou outra uma vai cruzar, por isso caminhos cruzados, né? Por isso que uma vai cruzar com o caminho da outra. O enredo, né? Não tem uma linha de enredo específica, como eu disse. O núcleo de pessoas tem suas histórias cruzadas, né? Essas pessoas representam ricos, religiosos, hipócritas, né? Pobres, conformados e apáticos, que é o caso do João Benévolo, por exemplo, que assim, o problema não é ser pobre, você pode ser pobre, você pode arranjar um emprego, você pode galgar coisas para si e não ficar naquela apatia do tipo, já que eu sou pobre, não faço nada, não vou ter nada e dane-se o mundo. Então é uma crítica que o Veríssimo faz. Não há relato, não tem uma coisa com começo, meio e fim. Então você vai ver que é meio desconexo mesmo, que uma coisa esbarra na outra levemente, sem direta interferência de um em relação ao outro, tá? O narrador, ele é em terceira pessoa, tá? O tempo é cronológico, vamos dizer assim, porque não tem uma sucessão tão certa de fatos, mas você vê uma coisa levando a outra. O espaço é urbano,
tá? É Porto Alegre, porque o Veríssimo, ele tem obras de cidades lá do Rio Grande do Sul, de regiões do próprio Rio Grande do Sul. Então, neste caso, o espaço ele é urbano. E qual que é a análise que se faz dessa obra? Como eu falei anteriormente, essa questão da análise das camadas sociais, a questão dos valores das pessoas, como que cada um encara a sua própria vida, né? Além da riqueza versus pobreza, a questão da esperança. A única coisa que, é o único elo, gente, se for para falar, para anotar, a única coisa que eu vou até assinalar aqui é a esperança, tá? A única coisa mesmo que liga todas essas personagens é a esperança. Cada uma tem esperança de alguma coisa. Então, o Teotônio tem esperança de virar político. Então, alguma coisa tem a esperança. Podem não ter a ação, a atitude, mas a esperança é algo que, vamos dizer, é o que liga essas histórias, essas pessoas, é o que há em comum entre elas. Tá? Mas de qualquer forma você também vê a questão da hipocrisia social, tanto na parte, e aí fazendo um diálogo, né, pensando em Unicamp, por exemplo, você pega a obra Negrinha do Monteiro Lobato, você tem essa coisa da hipocrisia, né, da mulher, que agora, gente, perdoe-me, sou péssima, eu sei dos nomes de agora, mas os anteriores não sei. A gente tem a dona lá, que era a dona na casa que a Negrinha nasce, eu não sei se é a dona Leonor, ela era a beatona, a super ajuda as pessoas, e na verdade ela era muito ruim com a menininha. Então, tem a hipocrisia social, além da hipocrisia social, você tem uma hipocrisia social junto com a hipocrisia religiosa. E aí você vê que as pessoas, isso é uma coisa que você vê, não que o Veríssimo diz isso de cara, mas é uma coisa que você vê muito contraponto, de que as pessoas se escondem atrás da riqueza, atrás da religião, né? Então, na verdade, o que as protege nessa parte é isso, né? Então, elas se protegem pela riqueza, pela religião ou pela pobreza, ou seja, cada uma dessas características é o que ajuda a pessoa até a manter essa hipocrisia, a sustentar ali aquele status quo. Então, se eu sou pobre lascado, eu vou continuar nessa posição, eu me escondo atrás disso, dessa vitimização, para que eu não mude a minha própria história. E aí a mesma coisa acontece com as outras personagens, né? Então, pensando nessa ideia de caminhos cruzados, né, o que se cruzam são, claro, como eu disse anteriormente, por meio da esperança, o que se cruzam são essas histórias dessas pessoas, né? Claro, tem uma parte, sim, é uma crítica muito forte, porque tem uma parte, sim, de doença, tem uma parte, sim, de dificuldade, tem uma parte de hipocrisia muito grande, então, querendo ou não, isso fere, de alguma forma, esse caráter social e daí essa crítica social tão grande, tá? Gente, agradeço muito a companhia de vocês, espero vê-los na próxima obra literária. Um beijo grande, tchau, tchau!